Então, boa tarde a todos. Graças, Davi. Me escutam agora? Fuerte e claro. Sim. Ok. Então, quando pensamos em tecnologias educativas, em geral, o que vem à mente são artefatos eletrônicos, computadoras, celulares, smartphones. Mas eu gostaria de iniciar observando que tecnologias educativas não se restringem a isso, né? Então, por exemplo, a própria invenção do lápis e do caderno foi uma tecnologia educativa que não estão acessíveis a todos. Existem grupos étnicos que não possuem ainda, não têm acesso a esse tipo de tecnologia de caderno e lápis, né? Então, até pouco tempo, mesmo no Brasil, né, os estudantes escreviam nessas lousas, né, pequenas portáteis, né? Então, a própria invenção do caderno e do lápis é uma tecnologia educativa. E aqui nessa imagem, eu tenho um tablet da Mesopotâmia, né? Aqui tem um vídeo do Museu de Londres, contando a história desse tablet, né? E da matemática que foi colocada aí, e como que o diretor do Museu de Londres coloca que essa tecnologia de usar argila para registrar dados e informações foi uma tecnologia muito poderosa, né, que revolucionou a sociedade da época, e ele diz que provavelmente esses tablets de argila vão sobreviver muito mais do que as computadoras e os artefatos eletrônicos, né? Mas sim, quando pensamos em tecnologias educativas, agora pensando talvez um pouco mais na parte eletrônica, existem vários sinônimos, né, termos associados, né? Então, você tem o STEM, você tem a modelagem matemática, por exemplo, os 3 atos de modelagem matemática, você tem a cultura maker, você tem o DIY, né, que é faça você mesmo, você tem o design thinking, você tem a educação 4.0, é tudo relacionado com tecnologias educativas, né? São vertentes ou outros nomes ou outros modismos associados com as tecnologias educativas. Você tem o learning by doing, né? Aprendendo fazendo. Agora, recentemente, você tem a inteligência artificial, você tem o Tinker, você tem robótica, você tem a impressora 3D, você tem o Arduino, você tem a vertente da gamificação, do, do laboratório de fabricação, você tem o pensamento computacional que ganhou, digamos assim, a atenção dos pesquisadores em educação matemática, né? Computational thinking é uma vertente que está muito forte em vários idiomas, em vários países, né? Tá certo? Mas eu diria que tudo isso, todos esses termos são referentes a tecnologias educativas, com diferentes nomes e diferentes enfoques. Mas o que é STEM? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Nos escucha. Eu gostaria de observar que a iniciativa STEM nasceu nos Estados Unidos, principalmente com a constatação, né, do Congresso americano de que as disciplinas relacionadas com engenharia, matemática e tecnologia
estavam atraindo poucas pessoas, né? Ou seja, eles perceberam que havia uma falta de interesse nesse tipo de disciplina. Então, eles iniciaram a abordagem STEM, né, para tentar atrair mais pessoas para essa área. Não obstante, né, eu particularmente acredito que enquanto STEM é importante, né, não é a única coisa mais importante. Tanto que, posteriormente, houve a iniciativa SHAPE, que é Ciências Sociais, Humanidades, Artes para as Pessoas e a Economia, né? Então, eu percebo que, por exemplo, nos dias atuais, talvez o mundo, além de STEM, precise também de habilidades relacionadas com as pessoas, com as humanidades e as ciências sociais. Por exemplo, a escutatória, né? Eu percebo que as pessoas, em geral, não sabem ouvir, escutar o outro, né? E isso em todas as atividades humanas. Seja você professor escutando seu aluno, seja você um pai escutando seu filho. Então, por exemplo, que nem eu comento com meus colegas de universidade, talvez ao invés de oferecer uma disciplina nova de tecnologia, eu preferiria oferecer uma disciplina para ensinar os futuros professores a saberem escutar melhor, né? Eu ofereceria uma disciplina de escutatória, né? Ou seja, enquanto que para mim STEM é importante, só ela por si só não resolve as demandas que o nosso tempo e que as crianças no futuro vão precisar, né? Eu acho que precisa das duas componentes. A componente de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas também penso que a gente precisa de habilidades de ciências sociais, de humanidades, artes, somente referente às pessoas, né? Seja STEM, seja SHAPE, o que são importantes são as pessoas são importantes, né? Tanto que o movimento STEM, né, dada a crítica de muito foco na tecnologia e esquecendo, digamos, a parte de humanas, colocou uma letrinha aqui A, que virou STEAM, né? Esse A aqui vem de artes, né? Então, o STEM virou STEAM, colocando uma componente humana, digamos assim, de ciências sociais, que é a questão da arte, né? E nós temos o pensamento computacional. E aqui eu fiz um meme, ó. Quando você fala em pensamento computacional, o que a escola vê, né? Quando a escola fala pensamento computacional, a escola vê que vai ter que gastar dinheiro comprando equipamentos eletrônicos, né? Para equipar as escolas. É assim que a escola vê. Gastar dinheiro com equipamentos eletrônicos e com o treinamento de professores. Como que muitos veem? Muitas pessoas veem pensamento computacional como sinônimo de aprender a programar. Mas, na minha opinião, pensar que pensamento computacional, ou STEM, né, se reduz a aprender a programar, é reduzir muito o conceito, não é? Como que os pais veem? Meu filho tá numa escola STEM, então ele vai aprender a programar robôs. É assim que os pais veem, né? Como que os estudantes veem pensamento computacional? Opa, vamos aprender a fazer jogos, né? É assim que os estudantes veem. Os engenheiros têm uma forte afinidade com a abordagem STEAM, né? É assim que eles veem. Como que o MIT, essa universidade americana, vê? Pensamento computacional é aprender a programar com Scratch. É a abordagem que o MIT dá, né? Como que os nerds veem pensamento computacional? É aprender a usar o Arduino para construir gadgets, né? Como que a reforma curricular do Brasil, a BNCC, que foi uma reforma curricular recente no Brasil, vê pensamento computacional? Reduz o pensamento computacional a pensar em fluxogramas, o que, na minha opinião, também é um reducionismo exagerado. Pensamento computacional tem todas as componentes, mas não se reduzem a elas, né? E o professor, como que vê pensamento computacional? O professor se vê perdido nesse universo de abordagens, né? Tá certo? É assim que o professor se vê. Eu não sei como que vocês se veem, né? Nisso. Então, existe uma infinidade de propostas e abordagens,
para pensamento computacional, e eu acredito que você, como professor, é importante que você conheça, tenha pelo menos uma noção das várias abordagens, para que você consiga ampliar o seu repertório e, dependendo do contexto educacional onde você está, dos seus alunos, dos recursos da sua escola, né, dos seus próprios interesses e conhecimentos, adotar qual é a abordagem, você seleciona do seu repertório qual é a abordagem que melhor funcionaria na sua situação, né? Mas quem que tem que decidir isso é você, professor, né? Tá certo? Então, você tenta ampliar o seu repertório para conseguir dar a melhor resposta ao desafio educacional no seu contexto escolar específico. Tá ok? Bom, existem várias abordagens, né? Existe a abordagem desbugada, que é sem uso de computadores, é com material concreto, né? Material manipulativo. Existem alunos que gostam muito dessa abordagem desbugada, mas existem, por exemplo, alunos que gostam de programar, gostam da parte numérica. Existem alunos que gostam da parte de artes, usar computador para gerar obras artísticas. Existem aqueles que gostam de robozinhos, né, dos gadgets. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que sai caro. Você escola, de repente, não tem dinheiro para comprar esses gadgets. Mas é uma opção, né? Então, o pensamento computacional tem várias abordagens. Aí você tem que ver a sua situação para ver o que é melhor, né? E aqui eu vou dar, nesse meu webinário, eu vou dar a minha contribuição. Eu vou apresentar meus 2 centavos para a conta, né? Então, aqui eu vou apresentar uma atividade de pensamento computacional proposta no contexto STEAM. STEAM porque a minha proposta está relacionada com arte. Existe uma componente artística muito forte, usando o GeoGebra, que consiste em decompor e recompor animações matemáticas artísticas com os enfoques top-down e bottom-up. Eu vou tentar explicar aqui cada uma dessas palavras-chave em amarelo, tá ok? Bom, a pergunta é por que o GeoGebra, né? Por que usar o GeoGebra em específico? Bom, o GeoGebra eu vejo como sendo uma navarra matemática suíça. Na verdade, não é suíça, ela é austríaca, né? Ou seja, o GeoGebra tem um conjunto de ferramentas integradas com um alto poder de expressão. Então, ele tem a parte de geometria plana, a parte de geometria espacial, tem a parte de álgebra, tem a parte de planilhas eletrônicas, tem a parte de computação simbólica. Então, o GeoGebra oferece ao professor e ao aluno um conjunto de ferramentas integradas com alto poder de expressão, né? E com várias representações semióticas diferentes. Então, ter todos esses recursos num único ambiente é um bom motivo para você escolher o GeoGebra. Além disso, o GeoGebra é gratuito, você não precisa pagar nada para usá-lo na sua escola, né? E ele é multiplataforma. Então, você pode usar o GeoGebra no seu computador Windows, você pode usar o GeoGebra no seu computador Linux, você pode usar o GeoGebra no seu Macintosh, se você tiver um, você pode usar o GeoGebra no seu telefone, no seu smartphone, você pode usar o GeoGebra até na sua Smart TV. Eu já usei o GeoGebra no navegador da minha TV Smart LG, então você pode usar também. Então, o fato dele ser multiplataforma, isso ajuda muito, porque, de repente, a sua escola não tem dinheiro para comprar uma licença para Windows, mas instala o Linux, não tem problema. Tem GeoGebra para Linux, tem GeoGebra para Windows, tem o GeoGebra para celular. Então, eu diria que o fato dele ter vários recursos integrados, ser gratuito e multiplataforma, são motivos suficientes para escolher o GeoGebra. Não obstante, eu diria que a minha proposta, ela não se restringe ao GeoGebra. Ela pode ser aplicada a outras plataformas, como o Scratch, o Processing, o Cindy, JavaScript, o Geometry Expressions e muitas outras. Como eu costumo dizer para os meus alunos da licenciatura, mais importante do que a plataforma é você ter uma ideia.
A ideia que é importante, porque se você tem uma ideia, depois você pode adaptar a plataforma facilmente, né? Quem é mais antigo do uso de tecnologia já passou pelo Cabri, já passou pelo Reg Compasso. O GeoGebra, eu diria que é um dos melhores softwares da atualidade, mas, de repente, daqui 20 anos pode não ser, pode ser outro, né? A gente não sabe o futuro. Então, a plataforma pode mudar, mas a ideia não. Se daqui 20 anos for uma outra plataforma, foi, por exemplo, o Cinderella JavaScript, não tem problema. Essa minha proposta que eu vou colocar aqui, eu vejo ela perfeitamente sendo adaptada para o Cinderella, né? O importante é você ter uma ideia, né? Bom, deixa eu explicar um pouquinho dessas sistemáticas bottom-up e top-down. Eu acho que se vocês compreenderem essas abordagens, já valeu o ingresso do webinário de hoje, né? Então, isso aqui são sistemáticas, né? O que é bottom-up? Bottom-up é quando você olha um fenômeno, olha uma situação, pelas pecinhas componentes, pelos detalhes mínimos, e a partir das pecinhas componentes, você tenta compor o todo. Você tenta entender o big picture, a grande fotografia, né? Você começa dos detalhes para depois ir para o todo. O top-down é o contrário. Você começa do todo, você começa com um grande problema, olha o todo, e depois tenta ver quais são os detalhes que compõem esse todo. Deixa eu dar um exemplo. Alfabetização. Eu fui alfabetizado em bottom-up, ou seja, eu, quando fui alfabetizado, eu primeiro aprendi as letras, né? O A de abelha, o B de baleia, o C de coelho, né? O D de delfim, golfinho, assim por diante. Eu primeiro aprendi as letras para depois aprender as palavras. Então, esse método de alfabetização, de você primeiro aprender as letras, para depois aprender a compor as palavras e as frases, é um método de alfabetização chamado bottom-up. Por quê? Porque você começou das unidades mínimas, que são as letras, para depois ir para o todo, que são as frases, as palavras. Aqui no Brasil tem um educador muito famoso, chamado Paulo Freire, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele propôs um método de alfabetização que é top-down, que é o contrário. Ele disse assim, olha, você não começa com as letras, você começa com as palavras que fazem sentido no cotidiano das pessoas. A alfabetização de Paulo Freire é um método de alfabetização para adultos, é muito eficiente, né, sendo reconhecido no mundo inteiro, né? Paulo Freire é um educador brasileiro reconhecido no mundo inteiro, né? Ele é lido, os livros dele são traduzidos para vários idiomas, inclusive o espanhol, e ele ficou famoso pelo método de alfabetização, que é top-down. Ele diz, comece com palavras que fazem sentido para as pessoas. Povo, comida, salário, dinheiro. Então, você começa primeiro com palavras que fazem sentido, que têm significado para as pessoas. Então, ele começa com o top, com o todo. A partir do todo, você começa a falar nas sílabas, povo, né? Po, vo, depois começa a falar nas letrinhas. Então, a abordagem de alfabetização do Paulo Freire, ele é top-down. Ele começa com o todo para depois ver as estruturas mais finas. Enquanto que o método tradicional, pelo menos eu fui alfabetizado bottom-up, né? Comecei aprendendo as letrinhas, para depois compor as sílabas, para depois compor as palavras, para depois compor as frases e compor um texto completo, né? Então, são duas maneiras diferentes de abordar uma mesma situação, a alfabetização, né? Deixa eu dar um outro exemplo. A sala invertida e a aula tradicional. A sala invertida, uma aula invertida, ela é bottom-up. Por quê? Porque você coloca os alunos para estudarem os detalhes, você dá referências, dá livros, dá textos, né? Dá vídeos, os alunos veem os detalhes, estudam em casa os detalhes, né? Antes da aula, e aí, durante a aula, o que o professor tenta fazer? Tenta reunir o que os alunos fizeram antes da aula, e aí tenta compor o todo, né? Então, uma aula invertida,
é uma metodologia que é bottom-up. Enquanto que uma aula tradicional, ela é top-down. Ou seja, o professor é o grande, nessa metodologia de aula tradicional, né? O professor, ele é o detentor do conhecimento, é ele que sabe tudo, é ele que vê a grande fotografia e aí tenta passar os detalhes para os alunos, né? Então, assim, são duas metodologias diferentes. Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, ou que a outra é melhor do que a uma, né? Cada caso é um caso, você que tem que escolher o que você quer colocar, né? Mas como que você ter duas perspectivas diferentes de um mesmo assunto, né? Podem produzir resultados diferentes. O que eu estou querendo entender, passar aqui para vocês, é que vocês percebam esse enfoque. Então, toda vez que você ver alguma coisa diferente, se fala assim, será que eu consigo analisar o que essa pessoa está falando pela abordagem bottom-up, ou seja, dos detalhes para a grande fotografia, ou da grande fotografia para os detalhes? Então, isso aqui são duas ferramentas que eu trago comigo. Sempre que eu vejo um assunto novo, alguma nova proposta, eu tento olhar pela abordagem. Deixa eu olhar a grande lição, a moral da história que ele está querendo passar, para depois ver os detalhes, né? Ou eu começo com os detalhes para ver qual é a grande moral, né? E essas sistemáticas bottom-up, top-down, elas estão invadindo o mercado corporativo, né? Então, tem esse livro aqui de uma professora da Universidade de Stanford, que ela coloca assim que, tradicionalmente, nas grandes empresas, a metodologia usada nas grandes empresas ela é top-down, ou seja, você tem o céu, né? Você tem lá o gerente é o detentor de todo o saber e ele passa para os empregados o que cada empregado tem que fazer, né? O que cada funcionário tem que fazer. Aí essa professora de Stanford diz, não, essa abordagem top-down, de você ter um líder que passa, né, o que cada funcionário tem que fazer, ela não é apropriada para uma empresa que quer inovar. Se você quer inovar, você tem que inverter isso, você tem que usar a metodologia bottom-up, ou seja, você tem que ouvir cada um dos funcionários, você tem que dar segurança psicológica para que os funcionários tenham a liberdade de expor seus sentimentos, de colocar as suas ideias e colocar as suas opiniões, e aí o líder, ouvindo cada um dos funcionários, ouvindo cada um dos micro detalhes, de cada microvisão que cada funcionário tem, aí sim o líder, o gerente, tenta construir uma abordagem macro, né? Uma abordagem global para ajudar a empresa a inovar, né? Então, essa questão de bottom-up, top-down, eu tenho visto em várias áreas diferentes, né? Para mudar esse enfoque do todo para as partes ou das partes para o todo, né? E isso vai estar bem presente na minha proposta que eu vou apresentar aqui, né? Então, vamos lá, finalmente, na minha proposta, tá ok? Bem, na internet, eu não sei se vocês já viram, existem muitas pessoas que colocam nas redes sociais animações que são artísticas e essas animações, ela tem um apelo matemático muito forte. Aqui eu estou mostrando duas animações matemáticas artísticas, tá certo? Esse aqui eu acho que eu achei no Twitter, esse aqui eu achei no Facebook. Se você procurar nas redes sociais por essas hashtags, você vai encontrar muitas animações artísticas que têm um apelo matemático muito forte, né? E essas postagens atraem muita atenção, porque são muito bonitas, né? São muito belas, né? Então, a minha proposta parte dessas animações artísticas. Então, não sei se vocês já viram, se você procurar por essas hashtags, você vai encontrar muitas animações artísticas bonitas e interessantes. Eu tenho colecionado essas animações artísticas, porque eu as uso com meus alunos e na formação de professores. Pois bem, né? Então, está aqui, ó, o aluno. Então, nas minhas aulas, eu ofereço um leque, um hall de animações artísticas da internet. E peço que cada aluno escolha uma animação. Então, eu tenho lá um leque, aí o aluno fala, não, eu quero
implementar no GeoGebra essa animação. Eu quero reproduzir no GeoGebra essa animação. Não, eu quero reproduzir no GeoGebra essa animação. Então, eu ofereço lá, sei lá, 30, 40 animações, e cada aluno escolhe uma animação diferente. E a proposta é que o aluno tenha que implementar isso no GeoGebra. Então, o aluno, para implementar a animação artística matemática no GeoGebra, ele vai ter que passar por duas abordagens. Ele vai ter que passar por uma fase top-down, ou seja, ele vai ter que analisar, né, a animação que ele encontrou lá na rede social, ele vai ter que reconhecer padrões, vai ter que decompor essa animação, perceber como que essa animação foi feita, né? Ele vai ter que abstrair essa animação, ou seja, ele vai ter que ver o que realmente é importante nessa animação, quais são os elementos que são importantes nessa animação, e uma vez que ele fez o reconhecimento de padrões, a decomposição e a abstração, ele vai ter que fazer, ou seja, ele vai fazer uma engenharia inversa, né? Uma engenharia reversa, que a gente chama. Ele vai ter que entrar na caixa preta da animação e tentar entender como que ela foi feita, para depois fazer engenharia direta, que é reconstruir no GeoGebra ou na plataforma de interesse aquela animação que ele viu na rede social. Então, essa aqui eu achei na rede social e um aluno implementou no GeoGebra, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Isso está feito no GeoGebra, né? E aí, assim, né? No bottom-up, quando o aluno é desafiado a, no GeoGebra, reproduzir essa animação, ele vai ter que montar um algoritmo, né? Ele vai ter que compor, né, as várias pecinhas que ele decompôs no processo top-down para recompor a animação, né? E uma coisa interessante do GeoGebra é que você pode generalizar usando os controles deslizantes. Então, aqui ele, por exemplo, pode generalizar com relação ao número de polígonos, a velocidade, né? Então, isso é interessante, porque na hora dele fazer a engenharia direta e fazer a recomposição da animação, ele pode generalizar por meio de parâmetros, né? Por controle de deslizantes. Então, isso se alinha bem com a abordagem STEAM, né? Você estimular o compromisso de conseguir reproduzir aquela animação, você fazer a experimentação, né? E não está parecido com a animação original. Então, o aluno ele tem um feedback imediato, porque ele tentou recompor no GeoGebra e ele compara. Não, isso está parecido com a animação que foi colocada lá na rede social ou não está. Preciso melhorar. Aqui no triângulo está errado. Por que está errado no triângulo? O que eu fiz de errado, né? Então, é uma atividade onde o aluno ele tem um feedback, ele tem uma correção, uma autocorreção imediata, né? Então, isso também estimula a criatividade, vocês vão ver nos exemplos a seguir, né? A inovação, a curiosidade, a investigação, a colaboração, né? Os alunos, ficam olhando o trabalho dos outros, né? Aliás, em sala de aula, cada aluno apresenta para os colegas a animação que fez e como que fez, né? A resolução de problemas e o uso e a validação de modelos, tá certo? Deixa eu mostrar um outro exemplo. No Facebook, o Sarcone, né? Um usuário lá do Facebook, postou essa animação que é o perro de Fibonacci, né? O cachorro de Fibonacci. E aí eu coloquei essa animação como sendo uma das possíveis escolhas do aluno tentar reproduzir essa animação no GeoGebra. Então, o aluno tem a animação pronta, que estava lá no Facebook, né? Está lá no Facebook. Aí ele tem que fazer engenharia reversa, fazer o top-down, olhar a coisa pronta, reconhecer padrões, decompor, abstrair, para tentar depois recompor isso no GeoGebra, né? Montar um algoritmo, fazer uma síntese, generalizar via parâmetros e fazer engenharia direta. Então, deixa eu mostrar o resultado que um aluno meu produziu
no GeoGebra para refazer essa animação que foi encontrada lá nas redes sociais. Então, observa aqui, né, que tem a questão da generalização. No GeoGebra, você pode escolher quantos quadradinhos você quer ou quão comprida é a cauda do cachorrinho, né? A velocidade com que a animação é feita, né? Então, tem várias... você pode generalizar, você pode até ampliar a animação original com parâmetros, né? Como les queda tanto tiempo para construir esas vainas, no es fácil. Oi? Excuse, Humberto. Excuse. Marta, te pido por favor si cierras el micrófono. Excuse, Humberto. Ok. Continue, please. Vou continuar. Aqui um outro exemplo. Então, vocês podem colocar isso como desafio para vocês próprios, né? Se vocês conhecem o GeoGebra, como que vocês implementariam essa animação no GeoGebra, né? Então, o que vocês têm é a coisa pronta. Você tem a grande fotografia. A animação está pronta. Então, você agora tem que fazer engenharia reversa. Você tem que reconhecer os padrões, você tem que decompor, abstrair, para implementar isso para um algoritmo no GeoGebra. Deixa eu mostrar como é que um aluno fez. Aí o aluno fez e colocou como o olho de um largato, né? A criatividade aqui, né? E aí você pode generalizar com relação a quantos ciclos estão encaixados, né? Você pode mudar aqui, generalizar com o raio, com a velocidade, com os ângulos. Assim, os alunos gostam bastante porque eles se sentem bem desafiados, né? Pô, no Facebook, um artista fez essa animação aqui, eu quero reproduzir no GeoGebra, né? Deixa eu mostrar mais um. Esse aqui foi no Twitter, eu achei no Twitter, e aí um aluno resolveu implementar isso no GeoGebra, passando pela abordagem top-down pelo bottom-up. E aqui a criatividade veio que ele imaginou os polígonos como sendo a cauda de um pavão, né? Então, assim, essa atividade de você tentar olhar uma animação pronta e reproduzi-la do GeoGebra passa por todas as palavras-chave que o pensamento computacional coloca, né? Que é o reconhecimento de padrões, a decomposição, a abstração, o algoritmo, a síntese e a generalização. Então, eu diria que essa minha proposta de reproduzir no GeoGebra ou na plataforma de seu gosto uma animação artística, ela se alinha bem com o pensamento computacional e com a abordagem STEAM, né? Esse aqui é um outro que eu achei também no Twitter, são gotinhas de chuva. Este aqui foi realmente um desafio, eu precisei ajudar bastante a aluna que escolheu essa animação. Vou mostrar aqui para vocês, e aqui, uma vez que a aluna implementou, eu consegui colocar em realidade aumentada no GeoGebra, né? E aí dá para generalizar, né? Quantas poças de água a gente tem, quantos círculozinhos tem em cada poça, né? A velocidade com que as gotas de água caem. Então, você consegue até, na hora de reproduzir a animação artística, torná-la mais geral do que a original. Mais uma. Essa também deu bastante trabalho, porque está em 3 dimensões, né? De como que você recompõe o cubo dobrando a partir de um hexágono regular, né? Então, tem um hexágono, tem uma seção no cubo que produz um hexágono regular, e você pode recompor um cubo, né,
a partir desse hexágono, né? E está feito aqui, ó, no GeoGebra, né? E assim, ó, aqui tem dois desafios para vocês. Então, vocês têm essas esculturas cinéticas. Então, eu quero implementar essa escultura cinética no GeoGebra. Como que eu reproduzo essa animação aqui, que não é nem digital, né? Ela é física. Essa escultura cinética da direita, ela está no aeroporto de Dubai. Então, se você for para Dubai, tem essa escultura cinética. Como que você reproduz isso no GeoGebra, né? Então, não precisam ser necessariamente animações eletrônicas. Podem ser animações físicas, podem ser esculturas cinéticas, né? Então, vai lá, tenta implementar qualquer uma dessas esculturas cinéticas no GeoGebra. Você vai ter que passar pelo top-down, que é decompor, para depois bottom-up, que é recompor, né? Então, eu encerro a minha fala por aqui. Eu deixo aqui as minhas redes sociais. Caso vocês queiram me seguir, né, no Instagram e no YouTube, aqui estão os links. Então, eu agradeço a presença e a atenção de vocês e encerro minha fala por aqui. Graças. Gracias a usted, Humberto. Muy interesante, realmente muy bonito todo lo que haces. Te hemos seguido en tus páginas, todo lo que haces a través de Internet, en el Instituto GeoGebra que coordinas y ahora en esta conferencia tan interesante. Muy interesante. Nuestro público es diverso. Hay profesores de colegio, profesores de primaria, hay estudiantes que están siendo formados para profesores de licenciatura, también hay estudiantes de posgrado, egresados de los posgrados de maestría y de doctorado. O sea que el público es muy diverso y de diferentes países. Alcanzo a reconocer compañeros de Colombia, de Cuba, de Brasil y también de México. Hay compañeros mexicanos, porque la difusión fue amplia. Además, el video, la conferencia quedó grabada, se va a ubicar en un repositorio digital con todo lo que hicimos en 2 meses y se va a difundir ampliamente. Este video yo te lo hago llegar a ti, Humberto, la próxima semana junto con los 2 certificados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Vamos a tener un conversatorio con el público. ¿Sí? Ashley había preguntado que de acuerdo a su experiencia, cómo va aproximando a los estudiantes, a sus estudiantes, al uso de GeoGebra para llegar a hacer estas construcciones. Eu apliquei essas atividades principalmente com futuros professores, né, alunos da licenciatura que vão ser professores. E a experiência é muito positiva. Primeiro, que o aluno é que escolhe a animação. Então, ele já fala assim, pô, eu achei essa bonita e vou querer essa. Não, essa tá muito complicada, eu acho que eu não dou conta dessa, vou pegar uma mais simples, né? Tá certo? Então, eu acho que já dar um leque, a possibilidade do aluno escolher aquilo que ele quer, já é um ponto positivo. Então, ele já se sente atraído, mais interessado por uma ou por outra animação, isso é interessante. E, assim, tem o desafio, né? Eu quero reproduzir o que essa pessoa fez, seja uma animação eletrônica, ou seja, essas esculturas cinéticas, né? Na Olimpíada que teve aqui no Rio de Janeiro, né, houve uma escultura cinética. Lá na praça da Olimpíada tinha uma escultura cinética. Então, não precisam ser animações obrigatoriamente digitais, podem ser animações cinéticas. E aí a pessoa se sente desafiada a reproduzir aquilo. Então, assim, ele tem um objetivo bem claro, bem posto, é reproduzir aquela animação. E ele tem um feedback próprio e automático.
eu implementei no GeoGebra, está parecido com a animação, não está. Então, eu estou errando em algum lugar. No que eu estou errando? Aí ele discute com os colegas, tira dúvidas comigo e eu tento ajudar. Os colegas tentam ajudar também, né? Então, isso tem funcionado muito bem, porque eles veem que tem que articular as ferramentas e comandos do GeoGebra para um propósito bem específico, bem claro e bem definido, que é reproduzir uma animação que ele escolheu, que ele mesmo escolheu, né? Eu sei de outras experiências de animações, inclusive com primária, mas aí são, em geral, animações muito mais simples, né? E muito mais lúdicas. Bien, algunos comentarios que hay en el chat y más preguntas. Dice Miriam Rocío, gracias a usted, profesor Humberto. Dice, chévere, bueno, es una expresión muy colombiana, que muy bueno mirar los patrones que se usan en las redes sociales con GeoGebra. Roxy Cabrera, que nos escribe desde La Habana, desde la Universidad de La Habana, en Cuba, dice, gracias, muy interesante. Imparto geometría analítica en la Universidad de La Habana. He utilizado el enfoque STEAM, que muy buenos los ejemplos, dice en el comentario anterior, que muy bonitos los ejemplos. Yo también considero lo mismo. Roxy dice, además, he utilizado el enfoque STEAM en actividades con GeoGebra, pero me faltan ejemplos de visualización. Los presentados por usted son bellos. Una experiencia muy novedosa para despertar interés por las matemáticas. Muy bien. Valeria dice, ¿qué otras aplicaciones pudieran integrarse con GeoGebra para fomentar el aprendizaje interactivo en matemáticas? Es una pregunta, Humberto. ¿Qué otras aplicaciones pudieran integrarse con GeoGebra para fomentar el aprendizaje interactivo en matemáticas? Sim, é um universo enorme, né? Existem muitas possibilidades com o GeoGebra, justamente por conta da característica dele, né? De você ter múltiplas janelas. Então, recentemente, eu dei uma palestra, uma pós-graduação da Universidade de Campinas, em São Paulo, cujo foco era letramento estatístico. Então, eu coloquei só como que o GeoGebra poderia ser usado para ensinar probabilidade e estatística, né? Porque ele tem de fábrica, o GeoGebra, uma planilha eletrônica, né? Ele também tem ferramentas prontas para trabalhar com números aleatórios, né? Com distribuições probabilísticas. Então, assim, é uma questão de você investigar. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho exemplos na parte de probabilidade e estatística, eu tenho até um artigo em português, né, onde eu escrevi sobre o uso do GeoGebra em probabilidade e estatística. Em geometria, tem bastante, em geometria espacial. O recurso de computação simbólica, né? O GeoGebra, ele difere de uma calculadora usual, no sentido que ele tem o recurso de computação simbólica, que permite fazer cálculos exatos sem aproximações. Se você pega a sua calculadora e divide 1 por 3, o que a calculadora mostra para você não é 1 dividido por 3. É uma aproximação com 10 ou 12 casas de 1 dividido por 3. O GeoGebra tem um recurso de computação simbólica que permite fazer cálculos matemáticos com expressões algébricas matemáticas, né, simbolicamente. Eu, inclusive, também tenho um artigo que eu apresentei no primeiro congresso latino-americano, lá no Uruguai, mostrando como que você pode usar esse recurso de computação simbólica para trabalhar com aritmética, com álgebra, né, com matrizes. Então, assim, as potencialidades são muitas. Eu diria que uma possibilidade por exemplo, nós temos um grupo do GeoGebra, né, do Brasil, lá no Facebook, e caso vocês queiram, vocês podem perguntar lá, será que existe uma atividade para trabalhar? E você coloca o assunto. Aí a comunidade vai tentar responder colocando propostas de atividades para trabalhar aquele assunto específico, né? Mas eu diria assim, que dá para escolhe o assunto
que eu acho que dá para fazer uma atividade interessante do ponto de vista matemático, interessante do ponto de vista pedagógico, para aquele assunto que você escolheu, né? Muchas gracias. En las reacciones que el público ha tenido en el chat, denotan pues el interés, te agradecen mucho y te felicitan. Yo tengo un comentario en este sentido y también una pregunta. Usted ha estado en los 3 institutos, hay ya más institutos GeoGebra en Colombia, pero usted ha estado por lo menos en 3. En el de Medellín, donde nos conocimos. Sí. Después te invité a Ibagué, el Instituto GeoGebra del Tolima, allí estuviste, muchas gracias. Y ahora también de manera virtual en el Instituto GeoGebra de Cali. Y bueno, y ahora con la Secretaría de Educación y Valle Labs. La pregunta es, lo que haces es demasiado interesante, muy interesante, desde el punto de vista de la educación matemática. Si nos unimos los institutos GeoGebra y algunas secretarías de educación, es posible que nos brindes un curso de este enfoque STEAM, particularmente de utilizar el arte para aprender matemáticas. Sí. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. A nivel de investigación, Humberto, ¿has escrito trabajos donde se documente el impacto que esto tiene, este enfoque tiene para aprender matemáticas? Eu tenho... O assunto que eu apresentei hoje, eu ainda não escrevi nada, né? Mas pretendo escrever. Ojalá que podamos escribir algo. Bien, Jimmy, bienvenido. Jimmy, te presento, abre la cámara, Jimmy, por favor, si puedes. Jimmy es un estudiante del doctorado interinstitucional en educación, es alumno de Leonel Monroy y mío, un alumno de doctorado, le dirigimos la tesis, está trabajando en modelación matemática, en álgebra lineal, utilizando medios digitales, y hará próximamente su estancia con Marcelo Borba en Brasil. Entonces los presento. Jimmy te va a hacer una pregunta. Adelante, Jimmy. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigado pela conferência. Eu estudo português. Ainda preciso de melhorar, mas obrigado pelos seus comentários. Com respeito à comunidade do GeoGebra Internacional, a ser uma comunidade abierta a la integración, al trabajo entre distintos enfoques. É muito interessante tudo isto respeito às animações, particular porque o meu interesse está no álgebra linear, que tem que ver com muitas coisas de programação, de computação, que são muito interessantes em geral. Muito obrigado pelos seus conhecimentos o dia de hoje. É isso. Gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios para el profesor. Desde el teléfono y no veo el chat. ¿Ustedes pueden dejarlo ahí para más adelante uno mirar y registrarse o toca hacerlo de una vez? Germán, es de una vez, por favor. Ok. Voy a mirarlo. Gracias. Usted. Okay. Bueno, hay que decir que todo este ciclo de conferencias queda grabado y próximamente pues lo vamos a difundir amplísimamente. Hoy en el pico tuvimos prácticamente 30 personas, pero pues esto le va a llegar a miles de personas y no solamente aquí en Colombia, sino a través de la comunidad GeoGebra latinoamericana con Sergio Rubio Pizorno, pues se lo hacemos llegar a profesores que el público objetivo de manera inicial era el público de profesores y estudiantes del Valle del Cauca, pero pues con esto de la virtualidad y del acceso libre, pues podemos difundirlo en todo Colombia y en toda Latinoamérica también con el apoyo de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Entonces, le queremos agradecer, Humberto, queremos que usted venga a Cali
por intermedio de nuestro doctorado le vamos a cursar invitación para que ya no de manera virtual, sino de manera presencial venga a Cali y podamos seguir interactuando, ojalá escribiendo y sobre todo apoyando a los profesores en la tarea de aprender y de enseñar. Entonces, aquí en público te estoy invitando a Cali, ojalá que puedas venir y ya nos pondremos de acuerdo de cómo hacerlo. Y muy interesante y muchas felicitaciones por lo que haces. Gracias. Gracias a usted. Entonces, pues despedimos, cerramos el espacio, justo fue 1 hora. Pues es muy, muy bonito, muy interesante esto del enfoque STEAM y lo que hace Humberto en modelación. Hace un mes nos habló de modelación matemática y a varias áreas, a la salud, a las artes. Nos mostró algunos instrumentos que él construye con GeoGebra, un piano, por ejemplo, hermoso. Y hoy lo que nos estuvo mostrando de estas animaciones en arte son magníficas. Ojalá que en algún momento podamos escribir un paper en compañía. Bueno, muchas gracias. Y al público, a todos y a todas, muchas gracias en nombre de la Secretaría de Educación, del programa del Comité Territorial de Formación Docente, del programa Valle Labs y de la Universidad del Valle y del Instituto GeoGebra de Cali. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, profesor. Se le aprecia mucho en Colombia. Gracias. Hasta luego.